Olá, sou Daniel Venturini e neste vídeo quero falar sobre as sentenças terminativas e as sentenças definitivas. Basicamente eu vou abordar o conceito de sentença, falar dos seus elementos essenciais e aí por fim fazer a diferenciação dentro dessas classificações. De início, portanto, eu peço que você relembre uma ideia que já foi abordada nos vídeos anteriores. No seguinte sentido, quem busca uma ação de conhecimento, um processo de conhecimento, ele quer o quê? Ele quer o reconhecimento do seu direito. Então ele vai exercer o direito de ação provocando o Estado, provocando o poder jurisdicional. Então, uma vez que o Estado seja provocado, ele precisa dar uma resposta para esse titular do direito. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através do juiz que vai o quê? Sentenciar o processo. Então, em última análise, quem busca processo de conhecimento quer o quê? Sentença. Quer o reconhecimento do seu direito através da resposta do Estado. E o ato pelo qual o Estado vai dar essa resposta, vai resolver esse conflito de interesses, é através da sentença que é proferida pelo juiz. Então, a partir dessa ideia inicial dessa introdução, eu peço que você já abra o seu Código de Processo Civil no artigo 203. Então vejam, no artigo 203, caput, eu tenho o seguinte: os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. E é no parágrafo 1º do artigo 203 que eu tenho o conceito de sentença. Então o que consta lá? Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então vejam, nesse conceito do parágrafo 1º, eu tenho já duas situações: a sentença para o processo de conhecimento e a sentença para o processo de execução. Então, por que a sentença é o ato que põe fim ao processo? Porque eu preciso, como eu disse, dessa resposta. O Estado, uma vez provocado, ele precisa resolver a lide, resolver o conflito de interesses, por fim. E esse ato pelo qual ele põe fim se chama o quê? Sentença. Eu posso ter, durante o processo, outros pronunciamentos que tenham conteúdo decisório, ou seja, o juiz, ao longo do processo, ele pode tomar algumas decisões, realizar alguns julgamentos. Mas se este julgamento ou esses julgamentos realizados ao longo do processo não colocarem fim a este processo, eles serão o quê? As chamadas decisões interlocutórias. Portanto, só vai ser considerado como sentença este julgamento, esse pronunciamento que vai pôr fim a esse procedimento comum, ou seja, vai exaurir a jurisdição. A sentença, portanto, ela representa o quê? O exaurimento da jurisdição. O juiz cumpriu o papel que ele tinha que cumprir no processo, que era o quê? Julgar e pôr fim à lide. Mas também neste parágrafo 1º eu tenho a menção do processo de execução. Então a ideia da sentença em relação ao processo de execução é um pouco diferente. Por quê? Porque quem ajuiza um processo de execução não busca reconhecimento de direito, ou seja, quem ajuiza um processo de execução não busca sentença. Ele busca sim o quê? A satisfação do seu direito que já está reconhecido em um título executivo. Então vamos imaginar uma execução por quantia certa. O que o autor, o exequente, quer? Ele quer receber o crédito dele. Então, quando em um processo de execução eu tenho a extinção, a finalização, o ato que vai pôr fim a esse processo também se chama sentença. Então, nós vimos aqui o conceito legal de sentença no artigo 203, parágrafo 1º, o qual menciona o artigo 485 e artigo 487, que ainda serão objeto de análise nesse vídeo, mas que desde já devem ser memorizados por você. Então vejam,
Uma vez que a gente abordou o conceito de sentença, nós podemos falar dos seus elementos essenciais. E, para tanto, eu peço que você abra o seu código no artigo 489. Então, o que consta lá no 489 caput do Código de Processo Civil? São elementos essenciais da sentença. Inciso 1, o relatório. Inciso 2, os fundamentos. Inciso 3, o dispositivo. O que é o relatório? O relatório nada mais é do que o resumo do histórico processual. É no relatório que o juiz prepara o processo para julgamento. E o que é muito importante que conste no relatório é o quê? O resumo das questões controvertidas, ou seja, aquilo que efetivamente vai ser julgado. E quem que faz essa delimitação? É o autor através do seu pedido. Ou seja, é o autor que define o que vai ser objeto de análise e julgamento no processo. E ele o faz através do pedido, que já foi estudado anteriormente. Daí, na sequência, eu tenho os fundamentos, ou seja, a fundamentação. O que é a fundamentação? Nada mais do que a motivação, ou seja, são as razões de fato e de direito que o juiz expõe no sentido de justificar o entendimento por ele adotado. E a fundamentação, sem dúvida, é talvez o elemento mais importante da sentença. Por quê? Porque vocês verifiquem lá no parágrafo 1º a preocupação com que o legislador teve no sentido de verificar situações em que a sentença não se considera efetivamente fundamentada de forma correta. Então, a fim de evitar a possível alegação de nulidade de uma sentença, houve por parte do legislador uma grande preocupação no sentido de estimular que as sentenças sejam muito bem fundamentadas. E isso está representado nesse parágrafo 1º, a fim de evitar o quê? A nulidade da sentença que inegavelmente traria prejuízo para todas as partes. E eu tenho, por fim, o inciso 3, que fala do dispositivo. O que é o dispositivo? Nada mais é do que a conclusão, a finalização do raciocínio lógico que representa a sentença. Então vejam, existe uma ligação de fato, existe a aplicação do direito sobre o fato constatado, e qual que é a conclusão disso? O dispositivo, a parte final, onde eu vou ter o quê? O resultado do julgamento. E aí eu posso ter tanto a extinção do processo sem julgamento de mérito, ou a extinção do processo com julgamento de mérito. E quando eu tenho essa situação de julgamento de mérito, relembre-se, eu posso ter 3 possibilidades: pedido procedente, pedido improcedente e pedido procedente em parte. Então esses são os 3 elementos essenciais, de modo que agora a gente chega na parte final do nosso vídeo, que é o quê? A diferenciação dessa sentença terminativa da sentença definitiva, onde eu vou trabalhar basicamente 2 artigos, o 485 e o 487, ambos do Código de Processo Civil. Então, para você compreender melhor esses 2 artigos, eu preciso que você desde já compreenda uma seguinte realidade: nem sempre vai ser possível adentrar no mérito da causa, nem sempre vai ser possível resolver o mérito, resolver a lide em seu mérito. Tá? Por quê? Que pode ser que algum requisito não esteja presente. Então, com base nessa ideia, eu peço que você abra o seu código no artigo 485, onde eu tenho o quê? Um rol de situações que vão acarretar a chamada sentença terminativa. O que é, portanto, a sentença terminativa? É aquela que põe fim ao processo sem julgar o mérito. Ou seja, ela põe fim ao processo não declarando se o autor está certo ou não. Então, a primeira menção importante que eu falo em relação a este artigo 485 é que, via de regra, esta sentença terminativa ela não vai fazer coisa julgada material. Ou seja, por exemplo, eu vou ter uma das situações que provocam a extinção do processo sem julgamento do mérito, a ausência de um determinado pressuposto processual. Se eu pegar e corrigir esse pressuposto processual que estava ausente
e ajuizar novamente essa ação, observando, né, as condições da ação e os pressupostos processuais. Via de regra, eu vou poder ter o quê? Nessa segunda ação, a declaração, o reconhecimento do meu direito. Então, tirar daquela situação de perempção prevista no inciso 5º do 485, via de regra, quando eu tenho uma sentença terminativa, eu poderia estar ajuizando novamente a ação e corrigindo o vício que foi detectado anteriormente, aí sim conseguir uma resposta de mérito. Então, eu tenho 10 incisos no 485, mas eles falam desde indeferimento da inicial, o fato do processo ficar parado por 1 ano por negligência das partes, ou mesmo abandono da causa pelo autor, ausência de pressupostos, a ocorrência de perempção, litispendência ou coisa julgada. Tenho também a situação da existência de convenção de arbitragem, ou mesmo até a desistência da ação, e terminando inclusive com aquela situação de direito personalíssimo, ou seja, se o autor morre, o direito é personalíssimo e não pode ser transmitido para nenhum herdeiro, isso provocaria a extinção do processo sem julgamento de mérito. Todas essas situações, elas devem ser memorizadas por você, tá? Mas o que eu acho importante destacar com relação a esse artigo são 3 parágrafos. O parágrafo 1º, ele fala de situações em que, para que eu tenha a extinção do processo sem julgamento de mérito, eu tenho que ter a intimação pessoal da parte. Cuidado com isso. No parágrafo 3º do 485, eu tenho as situações em que o juiz pode extinguir o processo sem julgamento de mérito de ofício, ou seja, independentemente da manifestação da parte interessada. E por fim, eu também destacaria o parágrafo 7º desse artigo 485, que fala sobre a possibilidade de juízo de retratação, que é o quê? Uma exceção à regra da sentença. Como foi falado anteriormente, via de regra, ao sentenciar, o juiz exaure a sua jurisdição. Porém, em se tratando de uma sentença terminativa, ou seja, uma sentença que ponha fim ao processo sem julgar o seu mérito, eu tenho, com base no parágrafo 7º, a possibilidade do juiz se retratar desse julgamento. Então, a dica é, em relação ao 485, memorizem as situações, mas cuidado com a lembrança daquelas situações em que eu, antes de extinguir, eu tenho que obrigatoriamente fazer a intimação pessoal da parte. Se lembrem quais são as situações em que o juiz pode agir de ofício e lembre-se que é nessa sentença terminativa, ou seja, essa sentença que põe fim ao processo sem julgar o mérito, que existe a possibilidade de juízo de retratação. Então, a partir do momento que a gente já sabe o que é uma sentença terminativa, eu tenho que ver o outro lado, que é a sentença definitiva, cujas hipóteses estão previstas no artigo 487 do Código de Processo Civil. Veja, o que é então uma sentença definitiva? É a sentença que põe fim ao processo julgando o seu mérito. Então, é óbvio que a ideia seria que toda sentença fosse definitiva, mas, como eu disse, existem situações, tais como inépcia da inicial ou falta de um pressuposto processual, que impedem que o mérito seja julgado. Mas, uma vez que eu não tenho nenhuma dessas hipóteses, eu vou ter o que? A extinção do processo e o reconhecimento ou não desse direito, ou seja, a análise de mérito. E aí eu tenho o artigo 487, que fala que haverá resolução de mérito quando o juiz 1. Acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou reconvenção. 2. Decidir de ofício ou a requerimento sobre ocorrência de decadência e prescrição. E aí eu tenho lá as possibilidades de homologação, em que a sentença homologatória ela extingue o processo com resolução de mérito. Mais uma vez eu falo, é um artigo que deve ser memorizado, as palavras-chave devem ser memorizadas, mas basicamente qual que é a ideia que você tem que guardar? Na sentença terminativa eu tenho extinção do processo sem resolução de mérito. Via de regra, ela não faz coisa julgada e eu posso ter o que? Um novo ajuizamento.
Já a sentença definitiva, ela vai ter o quê? A mesma extinção, só que com resolução de mérito. E, portanto, ela vai fazer coisa julgada material. De modo que, uma vez que se opere a coisa julgada, eu não vou poder ajuizar novamente a ação. Por fim, eu gostaria apenas de fazer uma questão, lembrando daquela situação da improcedência liminar do pedido, de que trata o artigo 332 do Código de Processo Civil. Será que aquela oportunidade em que o juiz indefere o pedido mesmo antes da citação do réu, eu estaria diante de uma sentença terminativa ou de uma sentença definitiva? E a ideia é, eu tenho ali uma sentença definitiva. Ainda que não tenha ocorrido a citação do réu, o juiz, ao indeferir liminarmente o pedido formulado pelo autor, ele entra no mérito e diz: esse pedido é improcedente. Então é isso, um bom estudo a todos.